Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real, um projeto que nasceu do meu coração para aquecer o coração de tantas outras mulheres que são mães e que muitas vezes se sentem naquele lugar. Eu sou a única que passo por isso. Não. Eu quero te lembrar aqui com os meus relatos que passamos por muitas coisas semelhantes e que podemos acolher o coração uma das outras com os nossos relatos poderosos. Podemos sair desse lugar de solidão muitas vezes com o poder da escuta de outras experiências que me fazem entender, não estou sozinha. Então, aqui, esse é o meu objetivo: fazer você entender que você não está sozinha nesse processo. Queria te convidar a você compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir. Assim você me ajuda na divulgação desse projeto que tem um lugar especial no meu coração. E hoje eu queria falar de um assunto muito especial: a maternidade. Explora o meu melhor lado sempre. Gente, eu sempre busquei de alguma maneira o autoconhecimento, me aperfeiçoar enquanto pessoa, busquei isso na terapia, busquei isso na religião, busquei isso, sabe, de várias formas assim na vida, querer ser uma pessoa melhor, identificar meus padrões, meus perfis comportamentais que precisam ser modificados, curar traumas, mas o coisinha que foi divisor de águas na minha vida foi algo chamado ser mãe. Porque é um convite diário a ser a minha melhor versão, a sempre demonstrar, né, que eu posso ser melhor, que eu posso ser um bom exemplo. E isso perpassa por tudo, desde comer saudável na frente dele para ser um bom exemplo, como curar traumas e ter o cuidado de não passar para ele o que eu aprendi lá na minha infância. E eu estou trazendo isso porque uma coisa simples aconteceu na minha experiência com o bem, que eu falei: "Meu Deus, como ser mãe tem me curado de tantas coisas". Ben gosta muito de pintar, de desenhar, e aí ele vive pedindo, né: "Mamãe, faz um carro. Mamãe, faz um leão". Digo: "Meu Deus, como é que faz isso?". "Mamãe, faz tal coisa". E aí eu vou desenhando e vou pintando com ele. E um dia, minha mãe falou assim: "Mas tá um artista retado, hein? Todo dia desenha uma coisa com esse menino". Naquela hora que ela falou essa frase, isso me remeteu a algo da minha infância, que uma vez eu fiz um desenho, fui mostrar para minha mãe, ela tem um senso de humor meio negativo, sabe. Eu lembro que eu mostrei para ela esse desenho, e ela falou assim: "Ah, não sabe fazer um ó com copo, tá horrível", e deu risada. E eu me lembrei que depois, ao longo da vida, toda vez que alguém falava alguma coisa assim de desenhar, de pintar, eu sempre dizia: "Eu sou péssima com essas coisas. Eu não sei desenhar. Gente, eu sou horrível". Eu lembro que eu tive uma psicóloga que ela trabalhava muito com arte-terapia, com desenhos, com pinturas, e ela me convidou várias vezes para participar de algumas oficinas que ela fazia. E eu dizia para ela: "Não, eu sou ruim nisso. Gente, eu não sei. Eu não tenho esse lado artístico, eu não sou boa nisso". E eu lembro que ela falou assim: "Todo mundo é bom nisso, só é se permitir explorar". Mas na época isso ficou lá, e eu nunca mergulhei nisso. E agora sendo mãe sendo mãe de bem, minha gente, o meu lado artístico está ativadíssimo. Todo dia eu penso em alguma coisa, eu invento algo reciclável, eu crio um brinquedo em casa, e até pensar em comprar um caderno de desenho para mim, para eu pintar e para eu desenhar, eu comecei a pensar. E eu observei que isso foi possível por conta da minha entrega materna. Eu acompanho muitas mulheres, muitas mães que tiveram histórias terríveis na infância, que tiveram referências de mãe péssimas, que sofreram negligência, rejeição, abuso emocional, que não tiveram às vezes o básico do amor, da atenção, do carinho. Eu escuto tantas histórias e eu também tenho muitas questões com a minha infância. Eu já gravei aqui um episódio falando sobre o quanto ser mãe me curou do meu lugar de filha, o quanto ser mãe me conectou com a minha mãe e o perdão fluiu muito mais
depois da vivência da maternidade. E calma, possa ser que você está pensando aí, Luana, essa onda mágica não chegou por aqui, não. Não estou sentindo nada disso. Mas eu queria te convidar a observar. Você percebe que algum hábito, algum comportamento, você se esforça para não reproduzir, porque você tem buscado a cada dia ser uma mãe melhor? A prova viva disso é que você está aqui, buscando conhecimento, buscando outras referências para acertar na experiência materna. E quando eu falo que a experiência de ser mãe me convidou a explorar o meu melhor lado, isso não significa que eu não erro, tá? Eu erro muitas vezes, eu tomo decisões que eu me questiono se era para ser assim, se não era, mas eu estou trazendo que a sensação de ser mãe é como se fosse um divisor de águas na minha experiência emocional. Porque, de fato, é como se trouxesse à tona a minha experiência de ser filha. Ser mãe me convida a olhar para a Luana criança, inúmeras vezes. E nesse dia que eu tive esse insight, que eu lembrei, que eu ouvi na infância, que eu não sabia desenhar um orco-copo, eu imaginei eu acolhendo essa criança. Então, eu fechei os olhos, imaginei eu criança e imaginei uma outra fala. Eu imaginei essa criança sendo validada, elogiada. E eu falei para mim: Nossa, que desenho lindo! A mesma coisa que eu faço com o B. Eu olho pro desenho, às vezes está um rabisco horrível, gente. Eu nem sei o que ele desenhou ali, tava maior o rabisco. Parabéns, filho! Que desenho maravilhoso! Muito bem! E às vezes, isso que você faz com seu filho, o que eu faço com o Ben, é o que você na infância gostaria de receber. Às vezes é o que eu gostaria de receber. Então, assim, é um desafio a gente dar o que nem recebeu. Mas assim, eu não tenho dúvidas que esse amor materno nos convida a transformar histórias. Por exemplo, a gente vem de uma geração, sei lá, você vem de uma geração onde a sua bisavó gritava sua avó gritava sua mãe, a sua mãe gritou você. E você tem o poder de mudar essa história familiar, de não perpetuar esse padrão. Então, por exemplo, na minha história materna, tá? A minha mãe, ela não conhece a mãe biológica dela, então ela já nasceu com um sentimento de rejeição muito grande. Quando minha mãe me teve, eu também fui gerada por um sentimento de rejeição muito grande. Minha mãe não queria. Enfim, foi todo um perrengue na época, né? Meu pai era casado e eu sou fruto na época de um adultério. Foi uma confusão. Então eu já nasci nesse contexto. Quando eu fiquei grávida de bem, foi em um contexto, não tinha nada dessas irregularidades, digamos assim, né? Mas quem não sabe a história, procura aí nas histórias anteriores que eu engravidei, né, de um relacionamento pontual, eu não queria continuar no relacionamento. E quando eu fiquei grávida, já veio muito forte também o sentimento de rejeição. Eu não queria estar passando por aquela experiência. Só que eu busquei me curar de mim. Eu busquei me curar das minhas gerações anteriores. E foi através da terapia, através desse mergulho pessoal, que eu falei, eu vou mudar a partir daqui, né? Então, assim, eu lembro que eu precisei trabalhar o processo de aceitação da minha própria existência, a partir do momento que eu escolhi não perpetuar por bem esse sentimento de rejeição. Então, para mim, a experiência de ser mãe me escancarou o autoconhecimento. É como se tudo que eu já viesse fazendo ao longo da vida, terapia, leituras, né, a busca cada vez mais por Deus e através do mundo espiritual e da vida espiritual, me aperfeiçoar enquanto pessoa. Parece que ser mãe é tipo assim, opa, veio tudo à tona. Então, assim, tantos lados que eu preciso cuidar e curar, como também muitos potenciais escondidos que vieram aflorados. Então, por exemplo, agora eu estou literalmente artista, eu quero pintar, eu compro tinta para pintar com ele e eu tenho desenvolvido isso. Gente, eu cheguei a pesquisar um curso de pintura para fazer. Falei, nossa, nunca imaginei isso na minha vida, a vida inteira. Eu perpetuei a crença de que eu não sabia pintar, que eu pintava muito feio, que eu pintava terrível.
E agora eu tenho nessa busca de brincar com o bem, de me conectar com o lúdico, eu tenho me curado de muitas coisas. E eu queria te perguntar: você consegue perceber isso na sua vida? Você consegue perceber se na sua experiência sendo mãe, você está se curando, curando a sua história e curando as próximas gerações? Você consegue perceber que você dar para o seu filho, às vezes, o que você na infância gostaria de receber? Você às vezes consegue perceber que você dar para o seu filho o que você nem recebeu. Gente, é um desafio, né? Mas assim, eu quero te convidar também a pensar de que não é só por ele que você está fazendo isso, é por você também. E eu percebo isso, assim, eu tenho me esforçado para ser a minha melhor versão para bem, mas não é só por bem, é por mim, é pela minha história, é pela mulher que eu quero ser, é pelas curas que eu também quero contar que eu vivi, não apenas pela maternidade, mas por uma escolha minha, porque a gente também pode escolher. E eu não estou aqui generalizando, porque eu sei que há histórias muito sofridas. Eu tenho 11 anos enquanto psicóloga, e o que eu já escutei nessa minha jornada foi muita história de dor. Eu sei que há histórias que você pode me dizer, Luana, não tem como perdoar. Luana, não tem como curar. Mas não é por conta do outro, é por conta de você. É por conta da mulher mais livre, mais feliz, mais tranquila, mais saudável que você quer ser. E é isso. Eu sei que esse tema mexe com a gente, né? É um tema muito sensível. Eu escuto muitas mulheres que buscam terapia exatamente por isso. Luana, eu aprendi um formato de ser mãe com a minha mãe. Eu não quero ser essa mãe para o meu filho. Por favor, me ajude. E eu sei que é difícil mudar padrões, porque olha só, eu tenho 33 anos, gente. 33 anos! Não é da noite para o dia que a gente vai mudar padrões que estão aqui instalados, crenças que foram ali moldadas ao longo de tanto tempo. É preciso respirar no processo, que aos poucos isso vai acontecendo, mas só em a gente parar para prestar atenção, só em a gente parar e falar, eu não quero mais seguir esse formato, já é um grande avanço. Me conta como esse episódio tocou o seu coração. O que você achou desse episódio de hoje? Compartilha comigo aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar com outras pessoas. Assim você me ajuda, né, no crescimento do meu podcast. E se você puder também, sugere algum tema que você quer que eu compartilhe aqui com vocês. Beijo, lindeza!